A origem da lenda. A origem de uma Todo lenda. mundo que me Não apoia. sei se era esse ou esse que tinham recomendado. Todo el mundo que me ha apoyado. Y Vizca el Barça y la capital 304. Capital 304, a celebração secreta de um jogador que foi dita no palco mais importante da carreira dos futebolistas após a conquista de um prêmio almejado por todos os jovens. O código que ficou escrito nas chuteiras ao lado de 3 bandeiras de países diferentes, mesmo defendendo apenas uma seleção. Fotos com o Messi, o novo protagonista de um país e o principal nome de um dos maiores clubes do planeta, mas Eu gosto de vídeo assim. Quando vem o vídeo já naquela pegada documentário, tá ligado? Eu já fico daquele jeito. quase impedido de ser tudo isso pela pandemia. Sair da fábrica de jogadores mais insana do planeta, a La Masia, mas ter origens de outros países que geram até um risco de vida para os seus familiares. Olha, a polícia da Espanha prendeu hoje 4 suspeitos de esfaquear o pai do jogador Lamine Yamal. Essa é a misteriosa história da maior joia do futebol. A história que vai revolucionar uma região espanhola. Caralho, achei que ia entrar no vídeo, era ele dando caneta, lambreta. O bagulho mó bad vibe, mano. Preconceitos e brigas, e que promete seguir o passo daqueles que o inspiram. Essa é a história de Lamine Yamal. E esse vídeo está sendo patrocinado pela SofaScore, então baixe o aplicativo de graça pelo código Olha o ad aí pro time principal, ver as estatísticas e apoiar a Outset. Yamal é o jogador mais novo a fazer praticamente tudo o que era possível por um clube. Ao surpreender todo mundo, ele subiu para o time principal muito novo e a situação era tão grave que, enquanto ele disputava os jogos da principal liga do país, precisava ir dormir cedo para poder acordar para a escola no outro dia de manhã. Yamal foi lapidado no Barcelona e hoje em dia se tornou uma das maiores promessas do mundo, e não é à toa que seu valor de mercado já é o 5º maior do planeta, mesmo sendo tão novo. Mas não posso falar, é o momento de passar todos. Ele tá jogando bola pra passar todos e ele tem idade pra passar todos. Obviamente, nem tudo começou daí. De Tanger, uma cidade marroquina, até a Espanha. Cruzando todo o Mediterrâneo, uma senhora de 40 anos de idade levou suas malas e o restante do dinheiro que ela tinha juntado, que eram o suficiente para a passagem de avião e para o transporte até chegar na cidade catalã, em busca da oportunidade de ter uma vida melhor. Trabalhando em acampamentos e em casas de repouso, essa senhorita foi levando um filho por cada vez de Marrocos até a Espanha depois de se estabelecer em Rocafonda, que era um dos bairros mais perigosos de Barcelona. Abdul foi o primeiro a chegar e logo depois uma criança chamada Mounir Nasraoui se juntou à família que tinham 9 crianças na mesma casa. Depois de crescer e conhecer uma garota que morava no mesmo bairro, o já senhor Mounir e a senhora Sheila Ebana decidiram morar sozinhos e logo depois de alguns meses eles viram que a situação financeira da família era bem complicada. Obviamente que sem dinheiro a primeira opção era pedir por ajuda e foi exatamente o que eles fizeram. Os dois receberam a ajuda de 2 amigos que mandaram dinheiro para que eles não passassem necessidades, Lamine e Yamal. Como um gesto de gratidão, eles prometeram que se um dia tivessem um filho, eles dariam o nome desses amigos para ele, e foi exatamente o que fizeram em 2007, quando Lamine Yamal, a maior promessa do futebol. Impossível isso, impossível, moleque. Foi o dinheiro, assim, foi o melhor investimento da vida dessas pessoas ajudar essa família. Caraca, pô, emprestei dinheiro ali pra não passar fome. Prêmio, melhor jogador da história do planeta Terra nasce com teu... Pô, tá maluco? Que é isso, velho? Com alguns meses de idade, a família do Yamal ganhou uma rifa bem específica e especial, onde eles poderiam viajar para a capital de Barcelona para tirar fotos com um jogador bem específico. Quando chegaram lá, colocaram o recém-nascido em uma banheira azul e o jogador... Mano, eu não acredito em coincidência. Não, tá... O futebol é uma máfia controlada pelos Illuminati, tá tudo planejado pra esse moleque aí ser o maior da história. Mano, eu não acredito em coincidência não. O que saiu de trás das cortinas era ninguém além de Lionel Messi. Ele mal sabia como segurar um bebê e não sabia direito o que fazer, mas as fotos ficaram tão boas que seu pai acabou postando elas uns 17 anos depois, com a legenda de 2 lendas em uma foto. E todo mundo teve uma ideia errada da situação. Como o pai não aparecia, teve gente acreditando até que o Yamal era filho do Messi, mas não foi bem assim. A situação era mais como ser abençoado pelo deus do futebol, principalmente porque em 2007 era impossível saber tudo que o Messi se tornaria no futuro.
3 anos depois do nascimento do garoto, logo depois de cumprir a promessa do nome, os pais do Yamal se separaram. E mesmo que tenham continuado cuidando do garoto por praticamente toda a vida, os dois se dividiram e isso quase acabou com a carreira do garoto. Seu pai amava futebol e inclusive tentou seguir carreira no esporte desde que era novo, e ele tinha potencial. O problema é que ele precisou trabalhar desde muito novo para poder ajudar a sua família e cuidar dos problemas da casa, o que afastou o homem do seu sonho de virar jogador. Enquanto isso, sua mãe, que trabalhava no McDonald's na época, pediu transferência para outra cidade e fez o Yamal se dividir entre os dois por causa disso. O lado bom é que essa coincidência fez Lamine acabar sendo inscrito na base de um time chamado La Torreta, e dali a sua carreira no futebol tinha começado. Aos 4 anos, Yamal tinha um treino pronto e preparado. Ele levava a bola para a escola e tomava xingo dos professores diariamente por causa disso. No intervalo, ele jogava sempre que podia com as outras crianças, e no bairro do seu pai, chamado Rocafonda, as coisas eram bem diferentes. O Monte de Esterco Multicultural, como o bairro era chamado, era uma mesclagem de outras pessoas que vieram de fora do país, e mais precisamente, de africanos, imigrantes, sul-americanos e o povo de Maghreb, que precisaram mudar de vida por causa das más condições que eles tinham. Por causa disso e de vários outros fatores, o bairro se tornou completamente chutado pela Catalunha e pela Espanha como um todo. O bairro ficou bem mais perigoso que o normal, principalmente pela pobreza e pela quantidade de imigrantes no lugar, mas agora ainda não é hora de falar sobre isso. Yamal, pela falta de amigos e pelo grau de risco de ser um descendente africano na Espanha, precisou improvisar, e foi aí que ele aprendeu como poderia fazer para treinar. Na falta de pessoas, o Yamal chegou a treinar com cachorros que corriam atrás da bola, e esse foi um dos segredos que ele mesmo já contou um tempo atrás. Se você consegue driblar um cachorro, consegue fazer isso com qualquer pessoa. Tá maluco, quando eu tiver um filho, eu vou encher minha casa de cachorro. O moleque vai falar: pai, eu não aguento mais, ficar driblando o cachorro. Vai driblar, moleque, vai ser jogador. Aí vai chegar Giovana, amor, o moleque tá 16 horas treinando aí no quintal com o cachorro. Você não acha que você tá exagerando? Tu sabe? Tu tem a manha? Eu sei. Não vem dizer que eu vou fazer não. Isso aqui vai garantir o nosso sustento. Aí ela: tá bom, vai lá, filho, obedece seu pai. E aí vai lá, driblar o cachorro. Ah, Renato, mas aí é maus trato, o cachorro vai cansar. Tem mais de um, sai um cachorro, entra o outro. Aí ele tem um tempo pra comer. Ah, e quando o outro cansar, volta o que tava comendo. É isso, filho. Seriedade. Não vai vir nada sem esforço nessa vida. A verdade é essa. Pois ele vai me agradecer. Dos 4 aos 6 anos, Yamal começou a treinar na escolinha de base, jogando na formação de 7 jogadores de uma vez, e isso obviamente deu certo. Mas o que pouca gente sabe é que, nesse começo, ele era um falso 9, e não um jogador de ponta como joga hoje em dia. O resultado foi o mesmo, ele metia gols a rodo com a perna canhota, e em todas as oportunidades que tinha, se destacava fazendo hat-tricks e dando várias assistências. Num jogo disputado aos 6 anos de idade, o Yamal se destacou completamente, e foi aí que os olheiros da La Masia, a maior base de jovens do planeta, encontrou a nova promessa. Sem pensar 2 vezes, eles jogaram um contrato na mesa do garoto e dos seus pais, que assinaram no mesmo momento. Yamal virou jogador da base do Barcelona, mas o primeiro desafio dele era justamente mudar sua posição de jogo. Lamine acabou saindo da centroavância para testar jogar como ponta, e foi nessa atacada de sorte que o Barcelona realmente descobriu o potencial. De sorte, sim, deve ter sido sorte do jogador. Quem assiste os jogos do Barça percebe nitidamente que, apesar dos dribles, da velocidade, dos chutes e do posicionamento, a melhor característica do Yamal anda bem longe disso. A coisa que ele mais sabe fazer é ter consciência de campo, e mesmo que ele não faça o gol ou dê a assistência, a criatividade dele e a tomada de decisão são ridículas de absurdas para a pouca idade que ele tem. E isso já acontecia mesmo quando ele era bem novo e estava na mira dos olheiros. Depois de chegar na base do Barcelona, Yamal passou um tempo treinando no Juvenil B, e foi aí que a famosa pandemia começou. Os jogos e os treinamentos pararam, e tudo o que ele poderia fazer era continuar com a estratégia de treinar com seus cachorros em casa. Como não poderia haver contato humano por um tempo que eles ainda desconheciam, Yamal passava a maior parte do tempo treinando e vendo vídeos dos seus ídolos, Neymar e Messi, na maior parte do tempo. Felizmente, a pandemia acabou e ele pode voltar a jogar, mas muito tempo de treinamento... Moleque, eu falo, mano, o que muda é o detalhe, mano. Porque tu vê, eu tenho características parecidas com o Lamine Yamal. Tu para pra ver. Moleque, eu também ficava vendo o vídeo do Neymar, velho. Tá ligado? Tu vê, às vezes a gente faz a mesma coisa, só que a vida leva a gente pra caminhos diferentes, entendeu? Mas tu vê que são características parecidas, velho. O momento tinha sido jogado fora e o desenvolvimento do futuro atleta não parecia mais o mesmo. Acontece que Yamal voltou ainda mais forte e logo subiu para o Juvenil A, o que durou ainda menos tempo porque o herói tinha acabado de chegar no clube.
Depois de perder o maior ídolo da história do clube, vindo da pandemia que destruiu a venda de camisas, ingressos e praticamente qualquer outra renda do clube, o Barcelona percebeu que estava financeiramente quebrado. Eram salários altos, jogadores com muita idade e problemas até mesmo para trazer novos nomes, por mais baratos que fossem na época. Enquanto eles tentavam trazer novos nomes, alguns preferiam sempre inverter o papel e acabar indo para o Real Madrid. Endrick e Güler, dois jogadores bem novos, foram nomes que estavam na mira do Barcelona, mas optaram por ir para o Real Madrid pelo momento do clube e pelo salário mais alto, justamente pela queda do clube catalão. Barcelona passou por momentos complexos. Técnicos afundaram o time e, como não existia dinheiro algum, a solução mais simples foi subir alguns jogadores da base para o elenco principal, e foi assim Oi, jogadores! que o Barcelona começou a levar nomes novos ao topo do futebol. Pedri, Gavi e Ansu Fati balançaram o mundo do esporte como novas promessas e os três tiveram muitos holofotes logo de cara. Com a chegada do Xavi, uma lenda do clube que virou técnico há pouco tempo, as coisas melhoraram muito para o clube. Mesmo não tendo sido o melhor técnico possível, o Xavi fez uma das coisas mais importantes da história do clube, que inclusive não vai ser lembrada pelo resto da história. Ele levou um clube falido e desorganizado ao topo do futebol novamente. Logo no começo do seu comando, o Xavi deu muitas oportunidades para os jogadores da base, principalmente porque foi isso que aconteceu com ele e com seu amigo de meio campo, Iniesta. Como os dois subiram da base, ele decidiu dar a mesma oportunidade para os novos talentos, e foi assim que Pedri e Gavi chegaram ao nível de hoje em dia. Ansu Fati não teve muita sorte, foram muitas lesões e pouco desempenho nas chances que ele tinha. Por isso, e pela pressão absurda de ser o novo Messi, a carreira do Ansu Fati foi praticamente jogada de escanteio e ele foi esquecido rapidamente pelos fãs, e sim, isso é importante. O Barcelona voltou a se estabilizar um pouco e eles contrataram outros jogadores novos que ajudaram bastante. Até nomes de peso, como Lewandowski, chegaram no clube por causa de uma nova parceria milionária que salvou o clube. Depois de mudar o nome do estádio e estampar a logo na sua camisa, já tinha passado um ano desde a chegada de Xavi, então Tá vendo? Você que fica aí nessa gracinha. Ai, vou ouvir a música, vou ouvir uma música aqui, ó. Tá dando dinheiro pro Barcelona, filha da p***. Guarda pra vida. Hora de começar a subir jogadores novos da La Masia. E foi exatamente isso que o Xavi fez com Lamine Yamal. Logo no primeiro jogo, gol. No segundo, participações importantes que mudaram o nível da partida. Em apenas 2 jogos oficiais, Yamal já havia mudado completamente o patamar do clube, que há um ano estava completamente quebrado e sem dinheiro, nem mesmo com as vendas de camisas. Logo que começou a sua carreira, Yamal começou a passar pelo mesmo que Ansu Fati, e por isso aquele assunto era tão importante. O jogador espanhol começou a ser diretamente comparado ao Messi, e essa pressão poderia facilmente acabar com a sua carreira. Além de praticamente colocar o Rafinha, que era uma das maiores contratações do Barça, no banco, o Yamal começou a mostrar que ele não sentia a pressão desse apelido, ou até mesmo do jogo. Por sorte, Gavi e Pedri já tinham mais experiência e ele meio que não subiu sozinho. Fermin Lopes, Marc Guiu e Cubarsí chegaram praticamente juntos no time, então o Barcelona estava praticamente remodelando com as joias que eles mesmos lapidaram. Depois de ganhar a Liga Espanhola pela primeira vez, o Xavi lembrou que o Yamal ainda era um garoto, até mesmo porque ele não pode comemorar a vitória deles por ter que acordar cedo e ir para a escola no outro dia de manhã. Agora, Yamal era um nome importante do time, mas ainda tinha mais um desafio na carreira. Ao ser convocado pela Espanha, o Yamal fez uma coisa muito absurda. A primeira, jogar contra a seleção brasileira e enfrentar uma das outras jovens promessas do mundo pela primeira vez. O pior que ele jogou pra... Endrick e Yamal, os maiores nomes por trás do futuro do futebol e aqueles que vão se enfrentar em vários clássicos na Espanha, se enfrentaram no amistoso e os dois se destacaram. Endrick empatou o jogo no final da partida e Yamal colocou cada detalhe do jogo no bolso e sem esforço nenhum para fazer isso, mesmo enfrentando jogadores com mais experiência. Depois disso, Yamal foi ovacionado em pleno Bernabéu, o estádio do seu maior rival. Para te dar uma ideia, o único jogador antes dele a fazer isso não foi nem mesmo Messi, mas sim outra lenda do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho. Depois de sair com o troféu de melhor jogador da partida, eles se prepararam para a Eurocopa e o Yamal viajou junto com a sua equipe para conhecer o seu novo melhor amigo. Nico Williams e Lamine viraram muito amigos e isso é bem autoexplicativo. Os dois têm descendência de outros lugares e seus parentes eram imigrantes que precisaram ir para a Espanha atrás de uma oportunidade. A dupla fez o que todos esperavam, colocando a Eurocopa debaixo do braço, mas não pararam por aí. Além de gols e assistências, os dois foram os melhores jogadores da competição para muita gente. Não é à toa que
Yamal ganhou o troféu de melhor jogador jovem da Euro, mesmo tendo praticamente 16 anos de idade no começo da competição e terminando ela com 17 anos. O jogador era tão bom que a Espanha infringiu uma lei alemã para deixar ele em campo. Essa lei não permitia que menores de idade trabalhassem acima das 10 horas da noite, mesmo tendo saído da partida antes do tempo. O Yamal quebrou essas regras e a Espanha quase foi penalizada por isso. Depois de ganhar a competição de terminar a escola, o Yamal voltou para o Barcelona, mas dessa vez o ponto-chave para o futuro da sua carreira estava prestes a acontecer. Lamine Yamal, coma o seu presunto, foi uma das frases que mais ecoaram pelas ruas da Espanha depois do título. Assim que a Eurocopa se encerrou, muitos dos torcedores espanhóis não comemoraram torcendo pelo Yamal e agradecendo ele pela vitória complicada, mas sim tendo preconceitos com ele por alguns motivos. Ter 3 bandeiras em sua chuteira magoou os torcedores espanhóis, mas ele não parou de usar nenhuma delas em nenhum momento, só deu mais prioridade para as bandeiras que representavam o país das origens dos seus pais, Marrocos e Nova Guiné. Depois disso, Yamal fez a comemoração dos números 304 vestindo a camisa espanhola, e isso também irritou alguns torcedores. A comemoração Desse cara. do Yamal, assim como as bandeiras que ficaram registradas desde que ele subiu para o profissional, é bem simples. São os 3 últimos números do código 08304. Esse é o código postal de onde o Yamal cresceu, justamente do bairro Rocafon. Ele é muito pica. Tá doido, mano. Que sofre preconceitos diretos de grande parte dos espanhóis pela quantidade de pessoas imigrantes do lugar. Yamal se orgulha de usar esse número, tanto que foi a frase principal do seu discurso ao ganhar o prêmio de melhor jogador jovem da temporada. Hoje em dia, o bairro anda melhorando cada vez mais e as crianças que amam futebol veem o fenômeno que tem conquistado o mundo como uma nova inspiração para todo lugar. A parte da família do seu pai era de Marrocos e lá a religião predominante não permite que as pessoas comam carne de porco de maneira alguma. Por saber disso, algumas ruas da Espanha fizeram cantos como esse sobre o Yamal comer a carne de porco na tentativa de atacar o jogador pelo mesmo assunto que fez seu bairro ser perigoso e excluído da mídia e dos ricos. Para piorar ainda mais a situação, seu pai acabou se envolvendo em uma briga pouco tempo depois naquele mesmo bairro chamado Rocafonda. Depois de ser esfaqueado, seu pai ficou em estado grave, mas ficou furioso com os torcedores espanhóis que não conseguiam agradecer seu filho pela vitória. Então, mesmo antes de se curar totalmente, ele saiu do hospital às pressas e foi embora para sua casa. Isso Mano, tudo... sabe qual é o foda, mano? Só tem um jeito pra isso, mano. Yamal vai ter que se naturalizar brasileiro aqui no Brasil, mano. Pô, moleque, Yamal pode jogar com 25 bandeiras na chuteira. Se ele fizer o que ele faz e jogar o que ele joga, pô, a gente vai estar apaixonado por ele, não vai ter problema nenhum. Brota, pô. Mano, ontem, pô, que meu celular tá aqui. Ontem, ele postou um story, viado. Falei que já deve ter dado as 24 horas, né, mano? Aí é pica. Já deu as 24 horas, mano. Que tristeza, mano. Enfim, mano, o cara postou um story escutando TZ da Coronel, tá ligado? Eu não tô de sacanagem. Mano, o cara é fã do Neymar, fica escutando os caras do Rio, de São Paulo. Mano, esse cara é brasileiro, mano. Esse cara é brasileiro. Ah, não, pô, mas ele vai jogar com bandeira de 78 países. Beleza, eu aceito, eu tô disposto. Pra mim não é um problema. Eu tô vendo que ele não está sendo feliz na Espanha, pô. Além de servir como combustível para o Yamal, foi uma inspiração para ele entender que está fazendo um bom trabalho, e então as coisas no Barcelona mudaram totalmente. O Xavi e a diretoria do Barça brigaram e ele acabou sendo chutado para fora do clube. Com isso, a chegada de um novo técnico iria acontecer de qualquer jeito, e não é à toa que o Barcelona tinha voltado ao topo, porque eles contrataram um dos melhores que tinham no mercado. A chegada de Hansi Flick, além de potencializar jogadores com quem ele já tinha trabalhado no passado, como Lewandowski, fez outros talentos surgirem. Yamal e Rafinha viraram 2 dos melhores jogadores do planeta, e não é à toa que o Barcelona vem ganhando a maioria das partidas com mais de 3 gols de vantagem. Quando o Rodri ganhou a bola de ouro, uma grande parte do seu discurso foi voltada para ninguém menos que Lamine. Segundo Rodri, ele é um dos futuros jogadores que devem ganhar esse prêmio, e não existe alguém que discorde disso. Além de já ter números melhores que os de Messi e ter títulos mais importantes na mesma idade, o Yamal tem o potencial para ser o maior vencedor do prêmio de todos os tempos. Vale a pena avisar que daqui pra frente o vídeo vai ficar bem mais hipotético, porque nós vamos prever a carreira do jogador, então eu te convido para voltar daqui a 5 anos para ver o quanto acertamos nesse vídeo. Yamal já evoluiu absurdamente desde que o Flick chegou no comando do Barcelona, e além de formar um trio perfeito com Rafinha e Leva, o Yamal tem a projeção de ser ainda maior do que os gigantes do futebol. Aos 17 anos de idade, já está cotado para estar entre os 8 favoritos da bola de ouro, e se as previsões de evolução dele continuarem assim, o Yamal provavelmente
provavelmente vai ter pelo menos 3 bolas de ouro aos 23 anos de idade, o que superaria os números insuperáveis do Messi. Como ele joga na Espanha, que tem se tornado uma potência, dá para prever que o Yamal vai ganhar vários outros títulos com a sua seleção, o que também faria ele ganhar mais prêmios que o Messi levou tempo para acumular. Aos 19 anos, Yamal vai jogar a Copa do Mundo de 2026 e se conseguir ganhar ela, vai estar na mesma prateleira do Mbappé e rumo à mesma prateleira de nomes gigantes como o do Fenômeno, por exemplo, que ganhou a Copa com mais ou menos essa mesma idade. No Brasil, uma das maiores dificuldades é que os jogadores só vão para a Europa quando estão mais velhos e por enquanto só existem poucos casos, como Vini, Endrick e Estevão, que têm a oportunidade de chegar bem antes do esperado na elite do futebol. Pelo seu primeiro time ser justamente o Barcelona, pelo seu valor de mercado que já chegou nos 150 milhões e por ele já ser titular na Espanha, a tendência é que o Yamal consiga ter números maiores do que quase todos os jogadores. Como o corpo do Yamal é bem treinado e ele segue aumentando de tamanho ano após ano, o Yamal tem pouquíssimas lesões, mesmo sendo tão novo e jogando por tanto tempo. Isso é ótimo, porque a tendência é seu corpo ficar ainda maior e mais resistente com o tempo. A mentalidade dele também é outro ponto assustador. Depois de ganhar do Real Madrid em pleno Bernabéu, o Yamal fez a comemoração do Cristiano Ronaldo na cara da torcida, e isso tudo após sofrer gritos preconceituosos. Quando a partida acabou, ele deu uma entrevista dizendo que não se importa com o que dizem. Além dele estar acostumado com isso e significar que ele está fazendo um bom trabalho, o Yamal disse que, no final das contas, sou eu quem está em campo e sou eu quem marca o gol. Como o Barcelona está em crescente, dá para começar a sonhar com títulos para o futuro. Sem Guardiola no City, sem o Real em boa fase e ganhando de um Bayern de Munique com 4 gols, o Barcelona vai se tornando uma potência novamente, e se as coisas continuarem assim, ele poderia superar todos os jogadores da história. É óbvio que isso seria uma projeção perfeita, então colocando os pés no chão, o Yamal deve encerrar sua carreira com pelo menos umas 5 bolas de ouro, mais de 500 gols e pelo menos 400 assistências. Sobre os títulos, tudo isso não depende dele, mas ele provavelmente chegará aos mesmos números do Messi. Se a boa fase do Barcelona continuar, se o Flick continuar no comando por um tempo e obviamente se você comentar aqui embaixo o que achou do vídeo. Aproveitar para me seguir para ver mais conteúdos assim e obviamente deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Claro que, obviamente, como ele falou ali agora no final, estava sendo muito hipotético, né? Mas ele está tentando traçar uma linha dentro do esperado, de acordo com o que ele está fazendo com 17 anos. Se você for levar em consideração que ele já ganhou tudo na Espanha, já ganhou título com a seleção, que já tem um número de gols e de assistências assustador, que ele tem só 17 anos, que ele está longe da idade que o pessoal considera o auge físico, técnico e tático. Mano, a tendência realmente é esse moleque ser tudo isso e mais um pouco. É claro, normalmente vão ter lesões nesse meio tempo, ele pode ser um jogador muito saudável que tenha poucas, mas uma ou outra deve ter. Às vezes alguma oscilação que é natural. O que a gente está falando é que, até o momento, ao que tudo indica, a gente está vendo o surgimento de um craque geracional que vem para ser um dos maiores da história do futebol. A verdade é essa. Se ao final a gente vai chegar e falar, pô, se concretizou ou não, aí só o tempo vai dizer. Mas se tivesse que falar, a chance é maior de acontecer do que de não acontecer. Entendeu? Essa que é a parada, tá ligado?